Olá, estamos começando mais um programa, Uma Luz no Fim do Túnel. Hoje nós vamos continuar o nosso tema, o assunto que é examinando o livro do Gênesis. Estamos na parte 22 e no capítulo 20 deste livro. Você que tem nos acompanhado, sempre nós aqui não deixamos de agradecer você por estar acompanhando, dando atenção a esse conteúdo. Nós já vamos entrar direto no texto. Está aqui comigo o principal comentarista, né, digamos assim, o irmão Alexandre. Paz, irmão Alexandre. Paz, irmão Valmiran. Paz a todos que estão nos vendo, nos assistindo. Você também participa também, então não tem esse negócio de ser o principal ou não ser. O fato é que nosso desejo é que você procure conhecer as escrituras. Nosso desejo é esse. Não queremos, inclusive, nem que concorde com tudo que a gente fala, né, Valmiran? Sim. Mas que você busque e pesquise. A gente é até meio repetitivo nessa questão, né? Eu quero dar uma dica hoje. A gente tá parando de dar dica pelo fato de os textos serem às vezes muito compridos e complexos e ficar faltando. Depois a gente tem que ficar dividindo os estudos, né, Valmiran? Mas eu quero dar aí uma dica para você. Procure no YouTube vídeos do Dr. Wilbur Norman Pickris. Ele é praticamente a maior autoridade em Novo Testamento aqui no Brasil. Ele é brasileiro e se não me engano é uma das maiores autoridades do mundo em Novo Testamento. Ele é um mestre em Novo Testamento. Você pode pesquisar e procurar, e ele defende, né, Valmiran, veementemente, sim, a veracidade a veracidade do Novo Testamento, e ele acredita que realmente Deus deixou um texto, deixou realmente como é que eu vou dizer? Ele deixou a sua palavra. Isso eu estou buscando aqui uma palavra para poder encontrar. Ele acredita na inerrância das escrituras. Sim. É isso que eu quero dizer. Ele defende com unhas e dentes. E prova, tá? E com certeza. Então aí você tem aí mais uma dica aí para você procurar no YouTube, Dr. Wilbur Norman Pickris. Então é isso aí. Então tá no texto. Vamos entrar no texto porque o assunto é extenso e é complexo, viu? Você dá uma paradinha, leu todo o capítulo, leu tudo, vamos lá, vamos começar. Bom, aqui nós vemos, né, se o texto está realmente em ordem cronológica, vemos aqui o que aconteceu, né, com Ló, as suas duas filhas. Diz o texto aqui que daí que nasceu a origem dos Moabitas e dos Amonitas, né? Por causa do incesto entre Ló e suas duas filhas, né? Dizendo que a primogênita deu à luz a Moabe e a mais jovem deu à luz, né, a Ben-Amim ou os Amonitas. Então, se o texto está em ordem cronológica, porque como é que a gente começa aqui, ó? Partindo Abraão dali. Então, aparentemente, parece que o texto segue uma ordem cronológica. Só que alguns entendem que esta parte aqui não está em ordem cronológica. Eu vou dizer por quê. Mas mesmo, Valmiran, que esteja ou não esteja em ordem cronológica, os antigos semitas nem se preocupavam muito com isso. O que eles mais se preocupavam é em expor as verdades morais do texto. O mais importante. O mais importante é isso. Né? Eu vi o Shaul Ben-Tzion falar sobre isso. Ele diz que nós, ocidentais, é que temos muito essa preocupação de lidar com as questões cronologicamente. E que os semitas, não que eles sejam todo bagunçados, então, que não haja uma ordem cronológica dos fatos. Existe, mas eles não se preocupam tanto com a cronologia como nós. Então, vamos lá. Partindo Abraão dali para a terra do Negueb, habitou em Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão a Sara, sua mulher: ela é minha irmã. E assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la.
você pode observar que aconteceu algo similar a isso em Gênesis capítulo 12, quando Abraão desce ao Egito por causa de uma intensa fome e diz a narrativa que ele disse para os príncipes de Faraó e para Faraó que Sarai era a sua irmã, né? Então, o que acontece? Aparentemente aqui em Gênesis capítulo 20 acontece algo similar, né? E Abimeleque chega a pegar Sara e levar ela pro palácio, vamos dizer assim. Deus, porém, veio a Abimeleque, aí vem a questão, né? Como é que Deus veio a Abimeleque, né? Diz, né, que em sonho, tá? Deus apareceu a Abimeleque em sonho, mas como é que era a forma de Deus no sonho? Então são questões assim, por exemplo, que... E outra coisa, você vai entender o que eu vou dizer. Vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Se você entender no contexto ocidental moderno, realmente, né, a mulher não pode ter 2 maridos e tal e tal. Mas nós temos que entender no contexto cultural da época, né? Nós temos que mergulhar no período bíblico. E aqui, realmente, naquele tempo, tomar a mulher de outra pessoa era passível de morte. Então, até mesmo nas culturas antes da Torá ser fundamentada, ser estabelecida, culturas semitas antigas já apontavam a possibilidade da morte dos dois por causa disso, por falta de fidelidade, principalmente da mulher, né? Claro, principalmente naquela época era passivo de morte. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Olha, o texto deixa bem claro que Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação nação inocente? Abimeleque conhecia o Eterno? Abimeleque conhecia o Yud Re Vav Re? Não, o copista está aplicando aqui já o Eterno, já está aplicando que ele conhece o Eterno, mas provavelmente Abimeleque estava até achando que provavelmente seria até outro Deus que estava falando com ele. Isso mesmo. Né? Então, o Eterno utiliza isso para apresentar para ele que o que ele estava fazendo estava errado. E outra questão aqui, um contexto moral importante desse capítulo é o seguinte, que o copista aqui e o próprio Eterno, porque o Eterno é quem inspirou as Escrituras, ele deixa bem evidente o erro de Abraão. Uma coisa que as Escrituras não fazem é encobrir os erros e os pecados dos patriarcas. Isso aqui é uma evidência forte de que realmente as Escrituras elas são inspiradas pelo Eterno. Sim, por quê? Porque se não fosse, qual seria o motivo de ficar apresentando uma mazela ou um erro de um patriarca? E aqui é claro e evidente que Abraão mentiu, dizendo que Sara não era esposa dele. E outra questão, né? Pelo fato de alguns acreditarem que esse texto não esteja em ordem cronológica, pelo fato de que em capítulos anteriores, Sara com 90 anos e Abraão com quase 100 anos. E aí eu te pergunto, alguém consegue sentir atração por uma mulher de 90 anos? Então, partindo dessa premissa, inclusive os ateus usam isso para debochar da Bíblia, para dizer assim, pra você ver como é que a Bíblia é contraditória, como é que um rei que podia ter a donzela que ele quisesse ia se interessar por uma mulher como Sarai que tinha 90 anos. Então isso aí é uma das possibilidades. Não estou dizendo que o texto esteja fora de ordem cronológica, olha, entenda bem, eu estou dizendo que existe uma possibilidade do texto estar fora de ordem cronológica. Isso é uma coisa bem diferente, tá? Então eu quero deixar bem claro. Mesmo que o texto esteja fora da sua ordem cronológica, ou mesmo que o texto esteja dentro da sua ordem cronológica, o que acontece? O mais importante são as verdades morais que o texto está querendo apresentar. E o texto está querendo apresentar que Abraão mentiu, que por causa disso, quase que Deus executou juízo sobre uma nação. O próprio Abimeleque fala, poxa, o senhor vai
vai lançar, o Senhor vai levar em conta toda uma nação, vai punir toda uma nação por causa de um homem, né? Então essa que é a questão. Tá querendo apresentar a justiça desse Abimeleque, tá querendo apresentar, mesmo ele sendo um rei pagão, mesmo ele sendo um rei que não conhece o Eterno, as características morais dele falam muito nesse texto. Então olha pra você ver, ele se colocou no lugar da nação. Poxa, o Senhor vai destruir uma nação inteira por causa de um erro, do pecado de um homem? Então o que o Eterno está querendo enaltecer nesse texto? As qualidades de Abimeleque. Então vamos lá. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído. Por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Inclusive eles realmente eram meio irmãos, né? Abrão ainda, né? Quando estava lá ainda com seus parentes, né? Ele conheceu Sarai e eles eram realmente meio irmãos. Filho do mesmo pai, né? Mas a questão aqui é que o texto está mostrando que ele mentiu realmente. Ele está dizendo: não, ela é só minha irmã. Essa que é a questão toda. Os judeus, por exemplo, dizem que, na minha Torá mesmo, no comentário de rodapé, o comentarista chega a dizer que alguns eruditos judeus, alguns mestres judeus, sábios judeus, dizem que Sara sofreu até uma mudança de forma, que ela ficou até mais vistosa, mais bonita, e por isso que o Abimeleque se interessou por ela. Bom, aí se você quiser acreditar nisso, aí é você quem sabe, porque o texto, né, Valmir, dá margem. O texto é obscuro, então ele dá margem para você acreditar nisso. Então não é pecado também acreditar assim, não. Tem coisas na Bíblia, né, Valmir, a gente também tem que deixar bem claro. Tem coisas nas Escrituras que ela dá margem para você acreditar em outras coisas, para você ter 2 níveis, 3 níveis de interpretação. Agora, tem fatos nas Escrituras, não, que é inegociável. Né? Tem coisas que o Eterno deixa claro, não, isso não pode. Então, coisas assim desse tipo assim, a gente pode confabular e conjecturar. Agora, quando a narrativa, o texto é enfático em dizer que aquilo não se deve fazer, não falas para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante que há no céu, nem na terra, né? Honrar seu pai e sua mãe. Então, são coisas que as Escrituras não negociam. Agora, vamos lá. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Só para você ver, o texto está querendo enaltecer as características positivas de Abimeleque. Daí o ter impedido eu. Olha, o texto está dizendo que o próprio Eterno impediu Abimeleque de consumar o ato. Tá. Com sinceridade no coração fiz isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te admiti que a tocasse. Então, segundo a narrativa, o Eterno é quem não permitiu que isso acontecesse, tá? Então, outra questão também, alguns dizem que Abimeleque nem é um nome próprio. Alguns até dizem que é um título, né? Para o monarca daquela região de Gerar. Alguns dizem que é a antiga Filístia, né? Uhum. Então vamos lá. Respondeu-lhe Deus, tá, em sonho, tá. 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverá. Se, porém, não lhe restituir, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu, ou seja, toda a nação, né? Estava em xeque aqui. Olha, agora você sabe a verdade, entregue a mulher do Abraão para ele, e aí ele ainda vai orar por você, vai interceder por você, né? Porque ele é profeta. Porém, se você não respeitar as minhas ordens, certamente morrerá tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas
e os homens ficaram muito atemorizados. Quer dizer, ele de madrugada levantou, chamou a comitiva do seu reino, né? Só ali os maiores, os maiorais, os cabeças, né? E apresentou o caso a eles. E aí eles ficaram admirados, né? Com certeza. Eles ficaram atemorizados, diz o texto. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: o que é isso que fizesse? Ainda deu uma bronca em Abraão ainda. Por que você fez isso? Ele vai responder. Em que pequei eu contra ti para trazer-lhes tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Né? Você fez o que não deveria fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estava pensando fazer que estava pensando para fazer tal coisa. Abimeleque realmente deu uma dura em Abraão, segundo o contexto aqui, né? E aí, não preciso nem dizer que o texto fala por si. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo. Abraão dizendo: sim. Eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus nesse lugar. E eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato também é minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser a minha mulher. Então, você vê que o próprio texto já diz por si toda a questão. Abraão falando para mim, eu fiquei com medo. Eu pensei comigo, poxa, nesse lugar não tem temor de Deus. Então, por isso que eu agi dessa maneira. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, ele tá fazendo alusão ao quê? A Gênesis capítulo 12. Quando Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela. Faria dele uma grande nação. Tem até um vídeo que a gente fala sobre isso, você pode procurar. Eu disse a ela, este favor me farás. Em todo o lugar em que entrares, dirá ao meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e deu a Abraão e lhe restituiu Sara, a sua mulher. Então nós temos que entender o seguinte: o que o contexto moral de Gênesis está querendo apresentar para a gente? A falha de Abraão, mostrando que não há possibilidade de uma pessoa ser 100% perfeita. Deus nem requer isso de nós. Porque como é que você pode querer que algo que é passível de erro não errar? Não tem jeito, isso é ilógico. Então quando nós temos que andar na presença do Eterno, andar na presença de Deus e ser perfeito, no intuito de procurar e desejar isso para nossas vidas. Agora, em algum dado momento de nossas vidas, não tem jeito, isso vai acontecer, nós vamos falhar. Inclusive, a própria narrativa de Gênesis mostra os erros dos patriarcas. Você acha que foi só Abraão que errou nisso? Lá na frente você vai ver Isaac fazendo a mesma coisa. Né? Também o caso de Tamar, né? Você vai ver o caso, né, de Tamar. Você vai ver uma série de erros dos patriarcas. Os principais patriarcas. Os 12 patriarcas, os patriarcas venderam José do Egito, mais um erro. Você vê que a Bíblia não oculta, né, o erro dos patriarcas. Pelo contrário, mostra onde eles acertaram e mostra onde eles erraram. Para quê? Para exemplo para nós mesmos, Almirante. Para que nós não cometamos erros similares a esses. Né? Aqui, nós lemos anteriormente que Noé plantou uma vinha e amaldiçoou seu filho. Por causa disso, ele amaldiçoou seu filho. Então, o uso excessivo do álcool trouxe uma desgraça na família de Noé. Então as escrituras não encobrem os erros dos patriarcas. Bem claro isso, né, Valmir? Né? Sim. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1000 ciclos de prata. Poxa, muita grana naquela época. Dei 1000 ciclos. 1000 em qualquer época é muita coisa, né? Então, né, 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isso
compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos será justificado. Olha para você ver as qualificações morais desse rei pagão. Não, para você ver como é que as escrituras são tão justas, né, Valmira? Ela enaltece até... Pode falar. Ele, no intuito de reparar a ofensa, né, que ele tinha feito, pega e apresentei a ela. Com certeza. Apresentei a Abraão, apresentei a ela, né? E aqui, qual o intuito de Gênesis capítulo 20? É enaltecer as qualidades deste rei pagão, né? Então, isso é fato, tá aqui, registrado aqui. E orando Abraão, sarou Deus a Abimeleque. Aí vai dizer, o texto vai dizer em que é que Deus sarou. A sua mulher, suas servas, de sorte que elas puderam ter filhos. Então, olha o que o texto está dizendo. Deus ia trazer um castigo sobre Abimeleque, e parece que já estava começando a acontecer, ao passo de que as mulheres não conseguiam nem ter filhos. Então, a narrativa aqui está dizendo isso mesmo. Né? De sorte que elas puderam ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. Então, né, o texto mesmo está dizendo. Então é isso, meus irmãos. Eu sei que eu fui muito objetivo. Eu sei que eu fui muito objetivo mesmo. Mas o intuito é que você pesquise mais e observe mais, aprofunde. Vai, busca mais fontes. Não fica dentro de uma caixa teológica, uma caixa teológica sistemática que te ensina que não, é desse jeito. Não, você tem que pesquisar. Realmente é isso que as escrituras estão dizendo? Realmente é isso que a Bíblia está dizendo? Então, você possa pesquisar mais e buscar mais conhecimento do Eterno. Tá ok? E é isso aí. Então você acabou de assistir mais um programa Uma Luz no Fim do Túnel. E até o próximo vídeo. A paz seja contigo. Shalom a todos.